Meu ilustre, Ô, meu professor, Pai do Senhor, tudo bom? Pai do Senhor, tudo em ordem. Na verdade, eu tenho Prazer. esquecido de mandar a solicitação. Não, não, o senhor entrou, mas eu pensava que o senhor estava com problema de internet. Eu Não, acabei de não, dizer tô para ele que não. Ah, tudo bem Tudo em então. paz? Tudo em paz, melhor agora lhe vendo, meu professor. Melhor Glória a agora Deus, lhe alegria é vendo. a mesma, viu? De igual modo, Ô, rapaz. O senhor é uma bênção em nossas vidas, viu? eu digo mesmo a seu Uma bênção. respeito, meu amigo. O senhor tem sido um canal de bênção para muita gente, tirando, ensinando, pessoas que não têm nem condição de pagar um estudo. E aí nós estamos aproveitando e tendo essas aulas com o senhor, tá bom? O Amém. senhor fique à vontade, viu, pastor? Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém, pastor Ronaldo. Primeiro, saudar o senhor, saudar todos os nossos participantes, né? Que Deus abençoe vocês. Espero que seja uma aula participativa. No final, deixar um espaço para as perguntas. E não podemos falar de hermenêutica, de interpretação de textos bíblicos, que é a matéria de todo pregador, de todo ensinador. Não há como pregar ou como ensinar sem fazer a interpretação do texto. E a gente não pode fazer isso sem ter uma Bíblia na mão. Por isso que eu recomendei, inclusive, no que eu coloquei, na chamada que eu coloquei lá no Facebook, que as pessoas trouxessem uma Bíblia. Eu quero tomar um texto como texto principal para a nossa live de hoje, é o que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 30, a parte B desse versículo é uma pergunta que Filipe faz ao eunuco, né? E ele pergunta assim: entendes tu o que leis? Esta é a pergunta que aponta para a hermenêutica, né? O que é a interpretação do texto? É compreensão, é entender aquilo que está sendo lido. Então, quando Filipe pergunta ao eunuco, que o eunuco está lendo Isaías 53, ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E a resposta do eunuco é: como eu vou entender se não tem quem me explique? Então, dentro do reino de Deus, nesse contexto, se dividem em pessoas que precisam explicar e pessoas que precisam aprender através da explicação. Agora, nós só podemos explicar aquilo que nós entendemos, tá certo? Porque aquilo que a gente entende. O que é que a gente tem percebido algumas vezes, e não é nem por má intenção, é por falta mesmo de um preparo, é a distorção de textos bíblicos na hora de se fazer a mensagem. E a gente quer conversar sobre isto, né? Primeiro, partindo do princípio, pastor Ronaldo e os demais presentes, que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é a grande verdade. A Bíblia interpreta a Bíblia, tá certo? E temos que admitir que no texto sagrado há pontos difíceis de ser entendido. O próprio Pedro, quando na sua segunda epístola escrevendo, no capítulo 3, versículo 16, ele vai falar dos escritos de Paulo, dos escritos paulinos, e ele diz o seguinte: os quais têm pontos muito difíceis que os indoutos distorcem. Ou seja, Pedro está admitindo que as escrituras sagradas têm pontos que precisam ser tratados com mais cuidado, porque as pessoas costumam fazer uma distorção. Ok? Então, vamos definir. Quando eu estou preparando um sermão, quando eu estou preparando um estudo, quando eu vou preparar algo para trazer à igreja, ou ensinar a Bíblia em qualquer aspecto, eu preciso fazer a interpretação do texto. A ciência que se usa para se interpretar texto chama-se de hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência ou a arte da interpretação. Logicamente, isso, qualquer interpretação de texto que se faça, precisa se lançar mão da hermenêutica. Logo, nós estamos aqui utilizando a interpretação dentro do contexto das Sagradas Escrituras, o que torna mais desafiador. Por quê? Porque diferente dos outros escritos, as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, é espiritual. É a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus falada a homens para ser transmitida para outros homens. E há um detalhe que a gente precisa entender,
é que quando Deus inspira a sua palavra, ele não usa aqueles homens, a Bíblia levou cerca de 16 séculos para ser escrita, ou seja, 1.600 anos, ok? Autores humanos em diferentes épocas, com diferentes culturas, com diferente linguajar, com diferente poder social, ou seja, Deus não atropelou esses homens na hora de inspirar a sua palavra. Isaías, Jeremias, Samuel, Moisés, Esdras, Paulo, os outros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, eles não eram homens que se comportaram como um boneco, né? Vou colocar uma palavra mais simples, um boneco, que recebiam a inspiração, Deus falava ao ouvido deles e eles escreviam, não é isso. Deus não ultrapassou o limite da cultura desses homens. Deus usou na sua linguagem, usou na sua cultura. É tanto que se você pega um texto de Isaías tem um hebraico clássico. Por quê? Porque Isaías vivia nas cortes reais, era um homem letrado, era um homem que tinha um conhecimento mais aguçado da língua clássica, do hebraico clássico. Quando você vai pegar o texto de Amós, você vê que Amós é uma linguagem um pouco mais arcaica, um pouco mais... Por quê? Porque Amós era um agricultor, era um homem do campo, não tinha tanto acesso a esta cultura, né? A esta intelectualidade que Isaías teve. Mas veja, todos os dois foram usados poderosamente por Deus, inspirados por Deus para falar a palavra de Deus. Veja, qual é o grande desafio do leitor? Qual é o grande desafio meu, o seu e de todos nós que estudamos a Bíblia com a intenção de compreendê-la? É entender o que foi dito. Agora, há uma coisa que a gente precisa entender. Todos nós, quando vamos ler, nós temos uma bagagem, tá certo? Cultural, intelectual, social, que nós levamos ela para o texto. Quando a gente vai para a Escritura Sagrada, ler o livro, ler a Bíblia, nós não vamos neutro. Nós já temos dentro de nós, tá certo? Um nível de cultura, um nível de intelectualidade, que seja grande, seja pequeno, tudo isso influencia na hora da gente fazer a leitura. Aquilo que foi construído como visão de religião vai me influenciar na leitura também. Você acredita, pastor Ronaldo, há muitos crentes que são oriundos do meio católico romano que têm dificuldades de entender a salvação por meritocracia apenas de Cristo, e ele ainda acha que precisa fazer alguma coisa para alcançar a sua salvação, e ele trouxe isso da onde? Ele trouxe isso do catolicismo. Quando ele vai para a Bíblia, ele tem dificuldade de se desvencilhar dessa ideia. Porque não tem como ler o texto neutro. Nenhum de nós somos neutro na hora de lançar o olhar sobre o texto. Todos nós temos uma bagagem. Todos nós temos o que chamamos de cosmovisão, ou seja, visão de mundo. E esta visão de mundo, ou seja, o meio onde eu estou, o meu conhecimento, o meu nível de leitura, o conhecimento das palavras, o meu vocabulário, tudo isso está junto comigo na hora que eu for ler a Bíblia Sagrada e fazer a interpretação. Por isso eu preciso conhecer. É importante, é quase indispensável que o leitor da Bíblia conheça as técnicas para fazer essa leitura, pelo menos o básico. E essa live de hoje se propõe exatamente a isso. E a gente vai estudar alguns textos aqui e ver os perigos que nós corremos quando a gente não conhece isso. Tá certo, gente? É importante isso daí. Outra coisa, dentro desse contexto da pregação do ensino, além da hermenêutica, existe a exegese. O que é a exegese? A exegese é aplicar a regra da hermenêutica ao texto. Ou seja, é ouvir o texto, procurar ouvir o texto como os seus destinatários originais ouviram. Ora, como era que aqueles homens ouviram Jesus dizer, e o semeador saiu a semear? Eles ouviram aquilo e eles associaram aquilo com aquilo que ele conhecia de quê? Da plantação, da semeadura no campo. Aí você pega um homem da cidade que nunca viu um roçado na vida, só sabe o que é feijão porque ele come no prato, aí lê. E o semeador saiu a semear, mas ele nunca viu uma plantação, nunca viu. Tudo dele é mecânico. Esse camarada, ele vai ter dificuldade de entender ou visualizar o que é isso. Está compreendendo? Então é dentro desse contexto que a gente precisa se debruçar. E a exegese, ela vai nos auxiliar a ouvir a mensagem, ok? E entendê-la como os ouvintes originais entenderam. E, logicamente, para isso,
é preciso priorizar o que foi dito originalmente. A Bíblia foi escrita em duas linguagens, o Antigo Testamento, a grande parte do Antigo Testamento, com pouquíssimas exceções, foi escrita na língua hebraica. Ressalvo um texto lá de Daniel e outros de Neemias que foi escrito em aramaico, porque estava relatando a carta escrita pelos reis que usavam a linguagem aramaica, mas o resto é toda hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Aí alguém diz assim, é preciso eu conhecer grego e eu conhecer hebraico. Se puder conhecer grego, se puder conhecer hebraico, excelente, maravilhoso. Ah, mas eu não conheço grego, não conheço hebraico. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, procure lançar mão, tá certo? De ferramentas que lhe auxiliem nessa interpretação. Eu quero dizer logo de início, não tem como estudar a Bíblia somente com a Bíblia. O Espírito Santo vai te auxiliar na interpretação, mas não é o Espírito Santo que interpreta a Bíblia completamente para você. A interpretação, ela acontece em 3 vias. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O Espírito Santo interpreta a Bíblia para nós. E o homem precisa esmerar-se, debruçar-se sobre a Bíblia para fazer a interpretação. Olha o que é que Paulo diz a Timóteo na 2ª Epístola, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem o quê? A palavra da verdade. Entendeu? Então, veja, quem tem que fazer essa procura? Sou eu. Eu que tenho que procurar. Então, mas eu não tive a oportunidade de estudar grego, eu não tive a oportunidade de estudar hebraico. Quando tiver a oportunidade, faça isso. No entanto, olha, ter comentários bíblicos bons, ter bons dicionários bíblicos. Eu quero citar aqui, você pode ter o dicionário Wycliffe, ou o próprio Vine, ou Vine, como alguém se pronuncia, enciclopédias bíblicas, comentários bíblicos, tá certo? Lógico, comentários bíblicos fidedignos, de origem salutar, certo? Bíblias de estudo, artigos, texto, participar de escolas bíblicas, ou seja, ter todo esse arcabouço para poder fazer essa interpretação. Não há, nenhum de nós somos capazes de fazer uma interpretação sozinho. A gente não tem como estudar a Bíblia só, como lê-la e compreender só. Então, veja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o Espírito Santo interpreta a Bíblia, e nós temos a obrigação de interpretar a Bíblia. Agora, lembre-se, qual é um dos grandes erros que pregadores, ensinadores correm? É ir para a Bíblia já levando a pregação pronta no seu coração. Vai ler o texto apenas para poder validar aquilo que ele imaginou como revelação de Deus na sua mente. Olha que perigo. Eu espero que hoje a gente mexa aqui com as nossas estruturas, porque essa é a ideia, é a gente abrir realmente os olhos. Quando eu disse que muitos de nós, e nós não podemos nos desvencilhar da nossa cultura, do nosso nível intelectual, do nosso nível cultural e etc., é o que eu estou dizendo, que muitas vezes a gente vai para o texto, se a gente tiver cuidado, a gente acaba fazendo uma interpretação equivocada do texto. Essa é a grande verdade. Eu quero dizer algumas coisas aqui, ler um texto com vocês, no livro do profeta Isaías, no capítulo 3, livro do profeta Isaías, capítulo 3, olha o perigo da gente levar a nossa cultura. Capítulo 3 de Isaías, né? O versículo 18 por diante. Olha esse texto, vamos lá. Isaías 3, 18 por diante. Para a gente já ver aqui como a nossa cultura pode influenciar no entendimento. Olha o texto que diz, ó, naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas e os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços e as cadeias e as caixinhas de perfume e as arrecadas. Pastor Ronaldo, no começo da minha fé, logicamente todos nós quando aceitamos a fé, temos algumas pessoas que a gente começa e antes de eu ficar aos pés de pastor Rosildo, na época, que foi um dos meus professores, e aos pés do pastor Walter Nero, que foi o meu outro professor, eu fiquei ao pé de uma outra pessoa, não vou revelar o nome por questão
de ética. Mas um dia eu cheguei na casa dele e ele disse a mim, irmão Júnior, eu descobri hoje na Bíblia que usar perfume é pecado. Eu disse, pronto, agora o negócio ficou sério. Eu disse, como é, irmão? Eu disse, usar perfume é pecado. Deus está contra quem usa perfume. E eu disse, mas irmão, como é que é isso? E aí a gente vai andar fedendo? A gente já não... Ele disse, mas está. Aí ele foi e me mostrou esse texto. Eu estou sobre ou contra as tuas caixinhas de perfume. Veja, o perigo de ler o texto, tá certo? Com a visão e a imagem do que eu entendo por caixinha de perfume hoje. Ele levou para o texto o quê? A sua cultura. E quando ele leu o texto caixinha de perfume, ele agora não queria mais que a gente usasse Boticário, Avon, Natura. Olha que coisa. Quando você vai ver o texto, não é isso que ele está dizendo. O que tem aqui como caixinha de perfume, na verdade, são amuletos do original. Mas a tradução colocou, alguma tradução colocou como caixinha de perfume. Então, se eu não me preocupar e não fazer a pergunta, porque eu preciso perguntar, vem cá, o texto está falando mesmo de caixinha de perfume, como eu conheço hoje o que é uma caixinha de perfume, eu vou fazer o quê? Uma má interpretação. Percebe o perigo? Quer ver outra coisa que essa mesma pessoa, falando comigo, ele acabou dizendo uma coisa muito semelhante? Eu vou ver se eu acho o texto aqui, mas é no livro Pronto, no livro do profeta Jeremias, capítulo 44, versículo 17. Gente, a gente está fazendo essas interpretações de início para a gente entender. E isso aí é baseado na experiência que eu venho construindo no decorrer do tempo. Olha o que diz o texto, olha. Jeremias 44, 17. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu das nossas bocas, queimando incenso à deusa chamada a Rainha dos Céus e oferecendo libações, como nós e os nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão e andávamos alegre, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus, e o texto vai falar sobre a Rainha dos Céus. E alguém leu esse texto e disse que isso aqui era quem? Maria. Por quê? Porque a Igreja Católica canoniza Maria como santa, certo? E num dos concílios, no decorrer da história, criou a dogmática de Maria como a Rainha dos Céus. Mas isso é anos depois de Jeremias ter escrito isso. Mas a pessoa desavisada pega um texto desse e vai para o púlpito da sua igreja dizer, olhe, Jeremias foi usado por Deus para dizer que Maria não é rainha do céu não, e que quem adorar a ela... Olha, a gente sabe que Maria não é rainha do céu, a gente sabe que a gente não pode adorar a Maria, é mariolatria, mas esse texto não diz isto. Esse texto está falando sobre a rainha Instar. Era uma deusa babilônica, chamada de deusa da agricultura e da fertilidade. Seus cultos eram regados a orgias sexuais. Essa deusa, para os fenícios, era Astarote. E aqui é chamada de Rainha dos Céus. Mas o que acontece? Acontece que o leitor desatento, o leitor desavisado, vai para esse texto e faz disso o quê? Uma doutrina, meu amigo. E o pior, leva isso para o culto da igreja. Então, é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente for para o texto, porque todos nós possuímos uma medida de cultura. Todos nós possuímos uma medida de cultura. E o irmão, na época, queria me proibir de usar perfume, porque, segundo ele leu no texto da Bíblia, Deus estava contra as caixinhas de perfume. Olha que desastre. Então, primeira lição da hermenêutica. Lembre-se, quando você estiver estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você tem um nível de intelectualidade, você sofre influência do seu meio social, e esse meio social vai acabar influenciando você na sua leitura. Pastor Ronaldo, olha só que perigo, e um dia citaram esse texto para mim, livro de Romanos. Eu estou procurando um texto aqui. Eu estou procurando um texto, eu estou aqui olhando aqui, procurando um texto que, lá em Jó, eu acho que o senhor já ouviu. Sim. Muita gente prega ou já pregou, dizendo que até na presença dele... Vou falar dele. Vai falar dele? Tá no script, tá no script.
Viu? Vamos Eu falar estava dele. procurando para comentar com o senhor. Isso, ele está dentro, de um terceiro ponto da hermenêutica que a gente vai estudar. Qual é esse primeiro ponto que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o ponto da interpretação, de que a gente, quando vai fazer a interpretação, a gente tem, tá certo? A gente já carrega conosco uma bagagem cultural, social, uma bagagem intelectual, uma bagagem de conhecimento, ou seja, a chamada cosmovisão. A minha visão de mundo, ela vai ser levada para dentro do texto. Eu preciso ter a capacidade para fazer com que isso me influencie o mínimo possível nessa interpretação. E o pior, olha o que uma vez alguém citou para justificar o pecado. Romanos, capítulo 5, não é? Romanos capítulo 5, versículo 20. Olha como alguém leu esse texto. Alguém foi conversar com outro, dizendo, olha, rapaz, é o seguinte, eu estou numa dificuldade muito grande, estou sem resistir ao pecado. Fazer uma confissão, né? Uma confissão sincera. E a pessoa, ao invés de fazer dar um conselho, foi ler Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou o pecado abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, alguém pegou esse texto, pastor Ronaldo, melhora a sua... Sim, agora melhorou. Alguém pegou esse texto, olha o texto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está vendo, irmão? Quanto maior for o pecado, maior é a graça de Deus. Olha, isso é um perigo. A gente precisa... Não é incrível, mas pastor, olha, só que quando a gente vai continuar na leitura do texto, né? Aí alguém procura justificar seu pecado com a palavra de Deus. Quando a gente vai na continuidade da leitura do texto, olha o que Paulo diz no começo do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele responde, claro que não. Claro que não. Então, ao citar isso daqui, eu já entro no segundo ponto da interpretação, que é, nunca, irmão, nunca meu leitor da Bíblia, meu pregador, meu ensinadora, pregadora que está nos ouvindo, nunca pegue um texto isolado, tire o texto do contexto para fazer uma pregação. Nunca. E eu já vou entrar nesse ponto. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero falar de pregadores que vão para o texto já com a mensagem no seu coração, ao invés de ler o texto para extrair a mensagem, ele já leva uma mensagem e vai procurar apenas um texto que valida essa mensagem. E às vezes incorre em muitos erros. Eu estava num congresso... Pois não. Uma coisa que eu aprendi, pastor, uma coisa que eu aprendi é que se você for falar, vamos dizer assim, Romanos capítulo 6, comece a ler do capítulo 1 até o capítulo 6 ou até o capítulo 8, para você entender mais ou menos o contexto. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. E a gente vai debruçar-se sobre isso aqui, sobre esse contexto. Certo? Agora, como eu estava dizendo, no começo da minha fé, há uns 25, 26 anos atrás, 27 anos atrás, eu fui para um congresso no Gásio, com a mocidade de Rio Tinto na época. Certo? Vou também ocultar o nome do pregador, mas naquela tarde o pregador, Ezequiel, ele usou esse texto para pregar. Eu nunca esqueço disso. Eu estava sentado perto de pastor Rosildo. Ele usou esse texto, Ezequiel, capítulo 5 e versículo 9. Se você que está acompanhando a gente tem aí uma Bíblia, quiser abrir, é importante que você abra também, para poder fazer essa leitura. Olha o que ele leu. Ezequiel, capítulo 5, versículo 9. Ele leu só essa parte do versículo, só a primeira parte. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei. Quando ele lê esse texto, e farei em ti o que eu nunca fiz, o que eu jamais farei, eu tive a curiosidade de ler o resto, né? E no resto do texto diz assim, por causa de todas as tuas abominações. Aí eu pensei aqui comigo, né? Eu disse, o couro vai piar hoje à tarde aqui. Esse caba vai usar esse texto e nego velho vai levar a Bíblia, vai ser doutrina. Não é meu irmão que nada. Ele pegou esse texto e fez desse texto uma promessa de bênção. E foi profecia, e foi uma mensagem de que Deus ia fazer naquela tarde o que nunca fez,
que Deus ia isso, que Deus ia aquilo. E eu olhando para o texto, pastor Ronaldo, logicamente o senhor sabe que hoje nem tanto, e graças a Deus, eu não quero aqui de maneira nenhuma ter ser uma crítica destrutiva, mas no passado remoto, né, 20, 25 anos atrás, nós não tínhamos muita preocupação de estudar a palavra, era raro, especialmente nas regiões mais do Nordeste. Essa é uma verdade, há 30 anos atrás. Então, tudo que se dissesse era muito... E ficou todo mundo muito eufórico, naquela alegria. E eu olhando para o texto sem entender o pregador. Isso é o novo. Eu disse, não, peraí, esse pregador não está sendo honesto com o texto. Ele não está sendo honesto com o texto. Querido, quem prega a palavra, quem ensina a palavra, precisa ser honesto com o texto. Eu não posso pegar o que eu estou pensando e jogar no texto. Eu tenho que ler o que o texto está dizendo, seja que eu goste ou que eu não goste, mas é isto que é a verdade exalada das Sagradas Escrituras. Me desculpe até falar assim, mas é porque realmente são coisas que marcaram a minha vida. Mas o bendito do pregador pegou esse texto e farei em ti o que nunca fiz. Se você pegar o texto do contexto, meu amigo, Deus aqui está dizendo que vai castigar Israel. Deus aqui está dizendo que vai fazer Jerusalém como nunca fez, por causa dos pecados, ou seja, vai vir castigo, vai vir praga, vai vir uma série de... Mas ele pegou o texto, tirou do contexto, pior, ele levou para o texto aquilo que ele estava pensando e fez disso uma pregação. Isso é desonestidade com o texto. É usar o texto e dizer que ele está dizendo quando ele não diz. Um dia, numa congregação, numa igreja próxima, festa de congresso, festa de aniversário de um conjunto. Geralmente se pega um versículo da Bíblia para dar o título da festa. E os meninos desse conjunto musical escolheram Daniel, capítulo 11, versículo 36. Olha só. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Escolheram a última parte do versículo, a parte C. Porque aquilo que está determinado será feito. Olha, e aí, meu amigo, este vai ser o tema da nossa festa. E eu disse, vamos ver o texto. Isso aqui, o que é que está determinado, Deus está dizendo aqui, através do profeta Daniel? É vitória? É bênção? É prosperidade? É não. É castigo. Inclusive, esse texto aqui fala das tribulações. Então, é alguém pegar, né? É alguém pegar aquilo que ele pensa e levar para o texto bíblico. Isto é um perigo. Nós é preciso evitar isto. Quem prega, quem ensina, tem que ter cuidado de ser honesto com o texto. Porque o texto não diz isso. Eu tô sorrindo porque quando eu era mais novo, não entendia, eu via muita coisa. E algumas coisas que o senhor tá falando aí, eu via na igreja, entendeu? Então, no momento que eu fui entendendo, aí as coisas foram clareando para mim. Deixei de ser enganado. Exato. A outra coisa que eu quero falar aqui, inclusive o pastor Ciro Zimbordi, que tem livro lançado pela CPAD, eu tenho um livro de Ciro Zimbordi aqui, inclusive erros que pregadores precisam evitar, né? Tem 1, 2, 3, eu tenho esses livros aqui. Ele diz uma coisa que é chamada de síndrome do papagaio. O que é a síndrome do papagaio? É a gente ouvir, não examinar e transmitir. A gente escuta um pregador e hoje, perdoe-me a franqueza, queridos, me perdoem, mas o que tem de pregador usando chavões nos púlpitos da igreja, pregadores que se utilizam de púlpitos para animar a plateia, não está na história. Como diz aí, as pessoas não estão no gibi. Alguém pega um texto, nem tem contexto, e faz disso uma verdadeira salada de palavras, somente para trazer emocionalismo. Mas eu sei que não tem nenhum desses pregadores me ouvindo aqui, mas tem uma coisa que eu tenho pura certeza. A igreja está cansando disto.
O povo está cansado disso. O povo está cansado de pregadores no púlpito da igreja dizendo Deus está falando, quando na verdade Deus não está falando. Às vezes nem o texto da Bíblia usa. Não interpreta absolutamente nada, viu, pastor Ronaldo? E vai para o púlpito da igreja com o seu bel prazer, distorcendo tudo, criando profecias, criando mensagem, criando textos que a Bíblia não diz. Lamentavelmente, chavões, só existem promessas, né? Porque o negócio é fazer o povo chorar, o negócio é fazer o povo dar glória a Deus, o negócio é fazer o povo pular, saltar. E eu não estou dizendo aqui que Deus não manifesta, Deus manifesta, Deus, o povo chora, o povo dá glória a Deus, o povo fala em língua, e eu acho lindo quando isso acontece na igreja, mas acontece como fruto de uma pregação ungida, com texto interpretado à luz da própria Bíblia. Quando o pregador teve o cuidado de pegar um texto, estudar o texto, fazer o seu sermão, orar e ir com honestidade para o púlpito da igreja e falar o que a palavra está falando, não falar aquilo que ele gostaria de falar e o que as pessoas gostariam de ouvir. A igreja, o povo está se cansando disso, pode ter certeza. Nós vamos voltar ao tempo, se não, pois não. Mas mas isso que o senhor está dizendo é verdade mesmo. O povo demorou, mas já está entrando e querendo conhecimento. Então, vai ter pregador, vai chegar um tempo que vai ter pregador que vai passar vergonha. Exatamente. Vergonha. Olha, isso aí tem que... Pode falar, pastor. Eu gostaria muito que fosse despertado em nós o que foi despertado nos Bereanos, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Paulo saiu de Tessalônica porque os judeus estavam lá querendo dar uma coça em Paulo. Paulo teve que fugir, foi pregar em Bereia. E ele disse que quando chegou em Bereia, todo que queria pregar na sinagoga, ou nos sábados, queria pregar, os bereanos estavam com as escrituras. Era Paulo pregando e os bereanos conferindo se aquilo que Paulo estava dizendo estava de acordo. Paulo ficou com raiva disso? Pelo contrário, Paulo elogiou. Teve ele por mais excelente que os de Tessalônicas. E é preciso que nós sejamos crentes bereanos. Crentes bereanos. Que ame a palavra aqui. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa ter cuidado. Aí, pastor Ronaldo, acima do papagaio, né? O senhor já pregou, eu tenho quase certeza. E eu já preguei também. Nas mensagens. Diante dele, até a tristeza salta da alegria. Jó 41, 22. Olhe como eu escutei esse texto, olhe como eu também repeti isso. Gente, eu já fui vítima da síndrome do papagaio. Eu já ouvi, achei bonito, não examinei e propaguei, divulguei, preguei, até que eu caí em mim e fui examinar. Sim, sim. E o bonito, e o bom é que a gente reconhece. Pregadores precisam reconhecer que erraram, voltar atrás e corrigir. Jó 41, Jó 41, versículo 22, olha o texto. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Quantas vezes nós ouvimos e repetimos que esse texto estava falando de Deus. E nós dizemos, diante de Deus até a tristeza salta de prazer. Irmão, eu já estive e vou estar algumas vezes, você também já esteve e vai estar algumas vezes diante de Deus triste. Você vai entrar na presença de Deus, viu? Chorar, tristeza no coração, e Deus vai lhe sustentar na tristeza. A gente não precisa estar criando coisa para alegrar o povo, isso não pode, não precisamos fazer isso. Não precisamos usar um texto para dizer o que o texto diz. Eu preciso ler o contexto desse texto. Quando eu vou ler o capítulo 41 de Jó, né? O texto está falando do Leviatã, olha mesmo, de um grande animal do mar, né? Que alguns entendem que é um grande crocodilo, onde Deus vai descrevendo para Jó a grandiosidade dessa fera, deste animal, inclusive a partir do versículo 21, né? A partir do versículo 21, do 19, diz, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo. É usada aqui até uma linguagem mitológica, apontando muito para um dragão, para falar da grandiosidade deste animal. Deus está respondendo a Jó, mostrando a Jó a pequenez dele, que ele seria incapaz de batalhar com um animal desse, quanto mais está interrogando a Deus ou questionando a Deus. E quando o texto diz aqui,
que no seu pescoço pousa a força. Não está falando de Deus, está falando de Leviatã. Que diante dele, até o prazer, né? Aliás, até a tristeza sabe de prazer. No original, quando você pega a Bíblia NVI, a nova versão internacional, o texto diz, no seu pescoço pousa a força e diante dele vai o terror. Olha que diferença. Por isso a importância de nós termos várias versões bíblicas para poder comparar o texto. Querendo ou não, algumas palavras elas perderam força na hora da tradução para o português. Ele era tão mal, mas tão mal, que a tristeza pulava de alegria, de tão mal que ele era. Pois é, né? Então, observe que não é Deus, mas muitas das vezes nós pegamos e dissemos que era quem? Deus. Se alguém fez isso, por favor, não faça mais. Porque eu fiz e não vou fazer mais. O pastor Ronaldo também fez e ele não vai fazer mais. Com certeza não vou fazer mais, com certeza. Aí eu quero passar para o terceiro tópico da hermenêutica, a terceira regra, né? Não tirar o texto do seu contexto. É isso que eu estou falando, na verdade é a terceira que a gente está falando ainda. Vamos ler um texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Gente, se vocês tiverem Bíblia, seria interessante vocês acompanharem. Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 18. Eu vou pedir ao pastor Ronaldo para ler esse versículo. Por favor, pastor Ronaldo, leia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, somente o versículo 18. E ainda mais, o que dormiram em Cristo perecerão. E ainda mais, ou seja, mais, e também, né? Os que dormiram em Cristo perecerão, né? Perecerão. Na minha versão diz assim, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se eu ler apenas esse texto, se eu ler apenas esse versículo, qual é a conclusão que eu vou chegar imediata? Que todos que morreram estão o quê? Perdido, até o salvo. Olha que perigo. Olha que perigo se eu ler somente o versículo 18. Eu não posso ler um texto fora do contexto. Quem tira um texto do seu contexto, cria um pretexto. E esse pretexto, às vezes, se transforma numa heresia. Num mal para a igreja, num mal para os ouvintes. Eu preciso ler o que está antes e o que vem depois para poder compreender. É obrigação minha, como estudioso da Bíblia, como leitor da Bíblia, ler todo o contexto. Paulo, no capítulo 15, aqui está discorrendo sobre a ressurreição de Cristo e depois a ressurreição dos mortos. Se eu ler somente esse texto, se eu não ler o que vem imediatamente antes e imediatamente depois, e detalhe, eu tenho um contexto imediato antes, um contexto imediato depois, tem um contexto remoto, imediato, remoto, e um contexto imediato, remoto também depois. Ou seja, tudo que vem antes em toda a Bíblia e tudo que vem depois em toda a Bíblia. Porque a Bíblia não se contradiz em ponto nenhum. E a gente vai ver que não há contradição bíblica. A Bíblia nunca traz um erro, uma inerrância. Agostinho disse um negócio que todo leitor, estudioso, precisa carregar consigo. Ele disse, quando eu não entendo a Bíblia, quando eu não compreendo o que está escrito, a falha não está na escritura, a falha está nas minhas limitações. Então, quando eu leio o contexto, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aí se eu ler para cá, olha, porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, Paulo vai criando o argumento das possibilidades. Ele está defendendo o quê? Que a irmã botou. Pois não. A irmã Gabriele botou, que o senhor está falando. Se Cristo ressuscitou, sim, os que morreram nele estão perdidos. Pronto. Se eu ler só esse texto, irmã Gabriele Costa, sem ler o contexto, eu vou chegar a uma conclusão desesperadora, que não vale nem a pena ser crente e morrer em Cristo, porque eu vou estar perdido de todo jeito. É por isso que eu tenho que ter o cuidado de ler sempre o contexto do texto, o que vem antes e o que vem depois. Aqui Paulo está construindo uma defesa a respeito da ressurreição de Cristo. E ele começa a falar das possibilidades. Se Cristo não ressuscitou, seria assim. Se nós esperarmos em Cristo, somente nessa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. No versículo 20 ele chega à conclusão, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Então eu preciso ler todo o texto. Bora ler um texto
dentro desse mesmo aspecto aqui? Salmos 73, livro dos Salmos, 73, porque eu quero mostrar a vocês o perigo de tirar um texto isolado. Salmos 73. Olha o que diz o versículo 13. Salmos 73, olha o que diz o versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Homem, se a gente ler esse texto, somente nesse versículo, qual é a conclusão imediata que a gente vai chegar? Que não vale a pena ser crente. Que não vale a pena servir a Jesus. Porque Asaf aqui está fazendo uma lamentação a Deus, a gente conhece isso aqui, né? O Salmo 73 é uma lamentação de Asaf. No versículo 13, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Eu preciso ler o resto do texto para entender que Asaf está justamente construindo um argumento a respeito de que ele começou a olhar a vida dos ímpios e ele disse, eu quase me desvio só porque fiquei olhando a vida dos ímpios. E ele vai dizendo, porque os ímpios são folgados, porque os ímpios não têm aperto, porque os ímpios não passam necessidade, porque os ímpios se encontram justos. Só que no decorrer da leitura, chega um ponto que ele vai dizer, mas quando eu entrei no templo, olha só, Deus me revelou qual seria o fim deles. Por isso eu preciso ler o texto com todo o seu contexto. As testemunhas de Jeová gostam muito de usar Isaías 43 e 10, me parece, né? Onde Deus está dizendo, vós sois minhas testemunhas, ó povo de Israel. E ele disse que Deus está dizendo ali, é ali que Deus está instituindo a testemunha de Jeová. Mas Deus nem está falando para a igreja ali. Deus está falando para o povo de Israel. E quando a gente vai para o original da palavra testemunha, testemunhar de Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está dentro do contexto da disponibilidade de dar a sua própria vida por amor à palavra de Deus. É isso que Jesus diz lá em Atos dos Apóstolos 1:8. Vós sois, serão minhas, vai receber a virtude do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Ou seja, a palavra ali é Marte. Ou aqueles que serão martirizados. Pois não? Tem uma irmã que botou um texto aqui e eu quero comentar com o senhor e ver do senhor que esse texto já foi falado muito. E muita gente não confia no outro por causa desse texto. Jeremias 17:5. Jeremias 17:5. 17:5. Maldito é o homem que confia nos homens. Aí para por aí. Não lê o restante do texto. Aí tem gente que ainda... Não vou confiar em você, não. Porque a Bíblia diz que maldito é um confiou. Olha só. E a Bíblia nem diz isso, né? A Bíblia não diz maldito o homem que confia no outro. A gente, os pregadores, os ensinadores, a gente desavisados, apressados, porque quem estuda a Bíblia tem que ter tempo para, né, mergulhar. Mas os apressados, quando leem, maldito o homem, né, que confia. Jeremias 17 e 5. 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Não é quem confia no outro. Maldito o homem que confia no homem. Maldito... olha o resto do texto. Olha o resto do texto. E faz da carne, olha, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O texto está dizendo, você, traduzindo bem na linguagem de nós, se você confiar em você, ao invés de confiar no Senhor, você é um maldito. Você é um fracassado, você é um perdido. Olha só. Eu não confiar no Senhor, hein? Hein, pastor? O senhor é meu amigo. O senhor diz assim, irmão Júnior, conte comigo na hora que você precisar. O senhor é meu amigo, eu tenho que confiar na sua palavra. E eu conheço o senhor, que é um homem de palavra. Mas não, porque a Bíblia diz, isso é uma interpretação equivocada. O texto não... Mas eu muito. Não, e o pior não é nada, pastor. É que as pessoas botam texto onde não tem texto.
Porque o texto diz, maldito o homem que confia no homem, mas as pessoas citam, maldito o homem que confia no outro homem. E não está aqui, a palavra outro não aparece aqui. Olha aqui, a irmã está dizendo aqui, ó. Olha o que a irmã Suzana está dizendo. Meu pastor diz essa frase todo domingo. E eu sempre falo, está errado. Irmã Suzana, tenha paciência com o seu pastor, viu? Tenha paciência. Eu quero aqui aproveitar a fala da irmã Suzana, né? E eu sei que ela é uma pessoa de Deus. E as pessoas... A gente também precisa levar em consideração a época de alguns líderes. Né? A nossa igreja é composta de alguns líderes, de alguns pastores que não tiveram tanto acesso à informação como nós temos hoje. Muitos tiveram muita dificuldade, alguns sequer sabem ler, e a gente precisa ter muita paciência com eles, ter humildade. Outra coisa, o estudo da Bíblia Sagrada, a ciência que Deus pode lhe conceder na Bíblia que você vai estudando, que eu vou estudando, o conhecimento que a gente vai alcançando, isso não nos torna melhor do que outras pessoas, do que outros crentes. E uma das grandes verdades, viu, é humildade, né? Logicamente, só aproveitando o gancho aqui da irmã Suzana, é claro que ela, com certeza, ela olha assim e diz, mas ela guarda isso para ela mesma, né? Ela guarda para si mesma, porque também não adianta, pastor Ronaldo, algumas pessoas, principalmente de mais idade, você querer corrigir isso, você vai arrumar um problema. É ouvir, agradecer a Deus pela vida dele, e quando for a sua vez de ensinar, você ensinar certo. Não é? Professor, só lembrando do senhor, viu? 10 minutos, viu? Mas, rapaz, já. Eu só falei de 3 pontos. Puxa Se o senhor vida. quiser continuar, nós continuamos. Se Não, quiser para outra quinta, o senhor não, faz aí. eu estou à disposição, viu? Eu sou seu servo aqui. O senhor é quem diz. Não, eu tô aqui, Lívio. Se o senhor quiser, a gente continua na próxima live ou faz da próxima quinta. Bora continuar na próxima live, porque na próxima quinta a gente pode até falar sobre homilética, né? Que é os modelos de pregações que existem. O que é que vocês acham? Os nossos participantes estão cansados? Vamos perguntar aos participantes, enquanto eu continuo. O que é que vocês acham da gente continuar o assunto numa próxima live? Ou vocês preferem para a semana que vem? Enquanto vocês respondem aí, se tiver 5 pontos, a gente já passa para a próxima live. Enquanto vocês respondem aí, deixa eu continuar aqui. Veja o que é dar ao texto um texto que ele não tem. Tá certo? Dar ao texto que ele não tem. O texto não diz isso. O texto diz, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, o homem que confia em si mesmo e faz da sua natureza, da sua intelectualidade, a solução para os seus problemas, deixando de confiar no Senhor. Ok? Então isso é ler o texto, tirando ele do seu contexto. Gente, tem pessoas que dizem assim, eu não preciso estudar a Bíblia, porque quando eu chegar na hora, o Espírito Santo vai me dar a palavra. Isso não é verdade. Não há uma promessa nas Escrituras Sagradas que assegure a você que se você não estudar a Bíblia, não estudar o texto, quando for pregar, o Espírito Santo vai te dar a palavra. Primeiro porque o Espírito Santo não faz adivinhar. O Espírito Santo faz lembrar. Evangelho de João, capítulo 14. Quem tem Bíblia aí? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Vamos continuar, pastor Ronaldo? Sim, sim. Então vamos continuar. Evangelho de João, capítulo 14. Senhor? Já coloquei embaixo aqui para o pessoal saber quem vai continuar na próxima live. Primeira. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, Jesus está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Outra coisa, alguém diz, Jesus prometeu dar aos discípulos a palavra. Não, Jesus não disse isso. Com relação à pregação, ao ensino, não. Jesus ali estava falando a respeito de quando eles fossem levados diante dos tribunos, diante dos governadores, diante dos reis, ou seja, quando eles fossem capturados, tá certo? Estivessem num ambiente
de muita pressão, de perseguição, quando eles fossem arrastados perante as autoridades para poder esclarecer a respeito da sua fé, da sua crença, do nome de Cristo. Aí Jesus disse, não se preocupe com o que haver de falar, porque eu, naquele momento, falarei por vós, ou falareis em vós. Isso aqui não tem nada a ver com pregação. Isso aqui não tem nada a ver com preparar um sermão, um texto. Ali tem a ver com o dom da sabedoria. Ali tem a ver com a revelação imediata de Deus na hora de uma necessidade. Ou seja, eu, o Senhor, qualquer um de nós, podemos, em algum momento da vida, ser pego de surpresa e ser colocado dentro de um ambiente de pressão, na qual nós precisaremos defender a nossa fé. Está compreendendo? Então, naquele momento, Jesus vem e nos auxilia com a palavra, com a sabedoria, com a revelação. Para quê? Para que nós não sejamos envergonhados e o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Ali não me exime, ali não me desobriga de estudar a palavra para poder pregá-la de maneira nenhuma. Jesus ficou dizendo aos fariseus, examina as escrituras, porque elas falam a respeito de mim. Olha a ordem de Jesus. Examine as escrituras, porque ela fala a respeito de mim. O apóstolo Pedro, na sua epístola 3:18, ele vai exortar. Olha o que ele diz. Portanto, crescei, ou antes crescei. Aonde? Na graça, oração, jejum, piedade, né? Busca de dons espirituais. E no conhecimento, estudo da palavra. Porque quando eu estou trabalhando com a Bíblia, existe um conhecimento espiritual, e esse é revelado pelo Espírito Santo, e existe um conhecimento material, que esse é encontrado quando eu me esmero, eu me dedico a estudar o texto. Mas tem gente que se apoia nesses textos e diz, eu não preciso estudar nada, isso é besteira, essa história de hermenêutica, essa história de homilética, exegese. Outro dia eu vi um pregador, e sinceramente, puxa vida, um grande pregador, num grande culto, ignorando quem busca conhecer o grego, quem busca conhecer o hebraico. Oh, meu Deus do céu, o grego e o hebraico é a linguagem das escrituras sagradas, é a linguagem original. Quiser eu ter poder fazer hoje um curso de grego, um curso de hebraico, para poder me dedicar mais ao estudo das escrituras. E assim que eu puder, com certeza eu vou fazer isso. Pastor, compreende? Pois não. Vamos encerrar essa live, falta 1 minuto. Nós vamos encerrar essa live. O pessoal que está aqui na live, vamos encerrar essa e já vamos entrar na outra, para a gente terminar esse assunto que começamos, a hermenêutica. Tá bom, pessoal? Pastor Lenilson, Pai do Senhor, meu amigo, Deus te abençoe. Então, pessoal, vamos encerrar essa live. Falta 1 minuto para acabar, vamos encerrar e já vamos entrar com a outra para terminar em nome de Jesus, como os irmãos concordaram. Amém? Então, espera um pouquinho, Amém, pastor. Amém.